Muito bem-vindos! Hoje é o nosso primeiro episódio do podcast que eu intitulei nome Lunaflix, Maratona do Conhecimento. O objetivo de eu estar trazendo o podcast, primeiro, o Brasil é número 1 em podcast, consumidor de podcast no mundo. Então, essa é uma estatística muito legal para a gente ver que nós somos maiores aí fãs desse modelo de áudio com som e dinâmica leve. Então, espero que vocês aproveitem e tenho certeza que vocês vão gostar. E também um ponto muito importante, que a gente sabe que a internet veio também para aproximar as pessoas do ponto de vista de informação, mas existe também algumas questões que eu quero trazer aqui do ponto de vista de saúde, que traz à tona a introdução da internet, como que a gente vai ver isso na nossa vida. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente tem que ter conteúdos de qualidade. Então, esse, sem dúvida, vai ser o grande diferencial aqui do podcast. Todo mundo que vier para cá vai ter passado no meu aval. São pessoas referências em seus temas e conteúdos. Então, vocês vão ter um podcast de muita qualidade. Então, segura aí e vem comigo, porque hoje eu quero apresentar a vocês duas pessoas que eu escolhi para introduzir o podcast, que são muito especiais na minha vida e que fazem literalmente um marco na minha trajetória profissional, que é, agora apresentando para vocês, Aline, psiquiatra, minha sócia da Clínica Lui, e Heloísa, psicóloga, psicanalista e também minha sócia. E por que escolhemos uma clínica com a visão da nutrição, da psiquiatria e da psicologia? Tem um porquê, que hoje a gente vai explicar também. O tema é transtornos alimentares. Vamos contar das nossas vivências pessoais e também de experiências, casos clínicos, histórias, então vai ser bem dinâmico. Aline, se apresente. Muito obrigada por ter Luna, aceitado. estou tão feliz de estar aqui. Eu acho que essa nossa parceria só tem a acrescentar a nós e a quem está na nossa volta. E eu acho que eu fico muito feliz com essa difusão de conhecimento que você faz na internet há tanto tempo. Eu, particularmente, já acompanhava há muito tempo, né? E a gente criou esse vínculo tão legal. Mas eu acho que a gente tem... eu acho que é uma responsabilidade, mas é algo também feito com muito prazer que eu vejo por você. Eu acho isso engrandecedor, de verdade, assim, eu admiro muito. Eu amo estar trazendo conhecimento rico para a população de forma gratuita, né? Um conteúdo sério. E essa tríade que a gente criou aqui, assim, eu diria que assim, o meu momento mais feliz profissional, diria para vocês. Eu tentenho um ascendente em peixe, não sei se conta, mas eu choro. Daqui a pouco eu vou chorar. Cadê o lencinho da psicanalista? Não tem, é verdade. Precisava Devia ter ter. trazido. Se eu falar, a gente vai entrar em questões e eu vou acabar chorando, eu vou precisar. Mas, meninas, muito obrigada por fazerem parte dessa minha trajetória. E, Aline, se você quiser, introduz falando um pouquinho da sua história. E depois, Elô, também. Sim. Queria que você falasse para a gente poder se situar, o pessoal entender aí um pouco mais da nossa trajetória e a gente introduzir depois como que entra os transtornos alimentares nessa história. Sim. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou psiquiatra, sou médica formada pela UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz minha residência aqui no Rio, desde então me encontro aqui nessa cidade. Trabalhei um tempo como médica generalista, né, que a gente fala, clínica geral, e foi nesse momento de trabalho que eu decidi pela psiquiatria. E aí eu fiquei pensando, assim, de onde vem essa questão também do nosso tema de hoje, né? Dos transtornos alimentares. E eu me lembrei dos meus primeiros dias e das primeiras semanas trabalhando com a medicina generalista. Eu fui trabalhar no interior, na fronteira do nosso país, numa cidade de maioria população rural. E eu me deparei com uma população com índices muito elevados de glicemia capilar, que a gente fala, né? Que é o açúcar no sangue. Pessoas que já deviam, por exemplo, ter iniciado insulina há muito tempo e que tinham toda essa questão de uma dificuldade de acesso na saúde, mas também de uma dificuldade de dar o próximo passo, né? Diabetes mais tipo 1 ou 2? Você pegou Dois, principalmente, tipo né? 2, principalmente. Que aí geralmente eram adultos, idosos, né? Que já faziam um tratamento medicamentoso, mas que não era suficiente. E quem é médico aí vai saber, e até quem não é médico, assim, da dificuldade que a gente tem, por exemplo, de introduzir insulina num paciente e mudar toda a rotina dele, né? E foi ali que eu percebi, Luna, que é tão fácil a gente falar sobre alteração de hábitos alimentares, mas é tão difícil de ser empregado. Porque o alimento, ele está na população, na vida de nós brasileiros, nós como indivíduos, assim, desde quando a gente
de toda a nossa infância, desde o nosso nascimento, assim. É na mesa que as famílias se reúnem, né? É onde o encontro familiar é possível, né? Um pai de família que trabalha o dia inteiro vai ser ali no jantar que ele vai encontrar os filhos na mesa e que ele vai poder ter conversas, né? Então, o alimento, ele traz com ele afeto, ele traz carinho, ele traz sentimentos mais variados. Traz muito conflito também. E aí traz muito conflito. Traz. E aí traz lembranças de conflito, né? De situações também não prazerosas. E aí, quando você vai ver uma pessoa com uma dificuldade de alterar um hábito alimentar de uma vida inteira, aquilo vai muito além do que ele saber o que é certo ou errado. Aquilo mexe com toda a história dele, do indivíduo, de quem ele é, de onde ele veio, da cultura que ele pertence. E isso não é tão simples quanto chegar e falar se isso funciona, se isso não funciona. A gente mexe em toda a história do indivíduo. E eu acho que esse nosso tema de hoje vai muito nesse sentido. Você falou comigo uma frase que eu gostei muito e eu queria trazer, que foi exatamente o que você falou, mas que eu achei tão lindo, que é o alimento é também expressão de quem somos, é lembrança de onde viemos, é saudade de quem já foi, né? Dá vontade até de chorar, porque não tem ninguém, eu não conheço ninguém que não fale de alguma comida e que dê aquela sensação assim de lembrança, que traga a lembrança, que a gente usa tecnicamente o nome comfort food, que faz um resgate lá da infância, que lembre do bolo da avó, que tem alguma comida afetiva e que gere sensações de não só conforto, de vontade de chorar, de lembrança, mas também, em muitos casos, que é o que a gente vai falar também nos transtornos alimentares, de desconforto, de memórias não tão boas. Então, eu queria até apresentar aqui a Elô e pedir para ela trazer essa ponta, né, da visão da psicologia e da psicanálise em relação aos transtornos alimentares e como que a gente comensura, como que a gente avalia esses desconfortos. E aí sim a gente pode depois, juntas aqui, falar dos critérios da doença, por que que é considerado um transtorno psiquiátrico, né? Conta aí para mim. Luna, prazer pelo convite, Aline, tão bom estar com vocês, né? A gente já tá a semana inteira juntas. Já é um casamento, Mais um todo dia. pouquinho, por que não? Bem, é um prazer estar com quem está nos ouvindo. Bem, quem não me conhece, eu sou Heloísa Sampaio, eu sou psicóloga, psicanalista, eu sou membro provisório da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Me formei em psicologia em Bauru, fiz no interior de São Paulo, talvez pelo sotaque vocês vão perceber que não sou do Rio. E vim para o Rio de Janeiro fazer o FRJ, eu vim fazer uma pós-graduação na maternidade escola. Meu grande interesse durante a minha formação sempre foi o desenvolvimento psíquico de bebês e mães. E aí eu fui descobrindo que quando se estuda desenvolvimento psíquico de mães e bebês, a gente estuda o desenvolvimento, as bases psicológicas de todos os seres humanos, né? E é ali, então, é onde todo mundo se assenta, né? Se estrutura. Inclusive durante a alimentação, né? Quando todos nós nascemos e vem todos os desconfortos da vida, que ainda não tem nome, né? Que o bebê ainda não consegue, né? Dar conta daqueles excessos do que é viver, a nutrição também é imprimida junto, né? É um balaio só, né? A nutrição entra e aquilo não se divide por completo, né? Ela vai estar sempre associado, tanto a alimentação quanto os afetos, e essa relação entre o sujeito e o adulto nutridor. Quem é aquele sujeito, é o adulto que vai nutrir aquela criança, vai se dar para a alimentação daquela criança, e todas as coisas boas e vitalidades que esse adulto proporciona para esse bebê, e todos os nós também que vêm atravessando essa relação. Os transtornos alimentares, eles são... se a gente for pensar, né, o que pode causar um transtorno alimentar, Sim. eu acho que tem atravessamentos inúmeros, né? Nós temos a própria constituição do sujeito, né, a genética, o próprio corpo daquele sujeito, o psicológico, a gente tem o social, o ambiente familiar, tem a sociedade como algo maior também, as influências midiáticas. Tudo isso, a história,
as questões que vão acontecendo na vida da pessoa. Então, tudo isso tem que ser contabilizado, tem que ser contado para compreender o que é um transtorno alimentar, né? E o sujeito que tem um transtorno alimentar, que está vivenciando esse sofrimento, ele não sofre só no corpo, só na alimentação. Ali é um sintoma que a gente enxerga nu e cru, a gente consegue olhar, mas a vitalidade da pessoa por completo é tocada, né? Então, aquele movimento de excessos ou de falta, né, de perfeccionismos também, ele é vivido não só na relação com a alimentação, mas nas relações afetivas, nas exigências sociais, na exigência que se faz a si mesmo, né, no desprazer ou prazer que tem com o próprio corpo. Então, não fica focado só na alimentação, mas a alimentação é o que nos chama atenção, é a nossa bússola para poder mergulhar naquilo que o sujeito tanto sofre, né, e que denuncia por um comportamento. Eu costumo falar que eu acho que vai muito de encontro a isso que você falou, Elu. Aquele sentimento, aquela preocupação do transtorno alimentar, seja ele qual for, ele vira algo muito central na vida do indivíduo. Aquilo passa a ocupar pensamentos durante todo o dia, sentimentos, emoções. E é algo realmente centralizado, né? A pessoa, ela deixa de... Rouba a vida. Sim. Ela deixa de ter preocupações inerentes daquela faixa etária, né? Por exemplo, a gente vai discutir mais para frente que muitos transtornos alimentares começam na adolescência, que é uma fase da vida de grandes mudanças, né? A gente deixar a infância, questões da adolescência, o início de uma vida adulta. E às vezes questões que deveriam estar naquele momento para o indivíduo tomam uma lateralidade para vir um transtorno alimentar como algo principal. E aí vem o perfeccionismo, a preocupação, o medo, o sentimento de culpa. Sim. Né? E existem algumas características hoje, né, quando a gente fala de anorexia, em relação ao padrão até não só comportamental, mas da personalidade, né, que a gente vê dentro desse critério, que daí a gente vai ter a intervenção psiquiátrica, psicológica da coisa. E na visão da nutrição, eu queria até trazer um histórico aqui, né, quando a gente fala da anorexia, que é muito diferente a primeira anorexia que foi relatada pelo Rudolf Bell em 1985, que ele observou o comportamento anoréxico de santas italianas, 260 santas italianas, e aí isso foi aí, em média nos anos de 1200 a 1600. Essa anorexia sagrada, que era esse nome que era dado, né, da anorexia sagrada, é muito diferente de hoje como a gente fala e entende e estuda a anorexia. A relação do jejum e da abdicação do corpo físico, do corpo carnal, para a religiosidade sempre foi muito presente, né? Mas nesse caso desse relato, todas essas santas, 260, tiveram um comportamento de abrir mão do comer e se dedicar 100% à religiosidade. E tinha também muito uma relação do corpo da mulher com algo, até hoje, desejável. Então, quando elas negam isso, elas negam todo e qualquer desejo carnal. Então, foi muito importante esse relato para o estudo até da área da saúde, da medicina, mas depois a gente teve outras evoluções do estudo da doença, depois ela foi considerada uma doença consumptiva, que consumia o indivíduo, e sempre mais forte no público que é feminino, 90%, 95% da anorexia atinge o público feminino, e depois ela foi considerada uma doença somática orgânica. Só nos anos 70 que entrou como critério da doença, hoje como a medicina estuda. Então, se a gente parar para pensar, vários transtornos psiquiátricos, né? Lembrando que anorexia, bulimia e compulsão, que a gente vai falar, são transtornos alimentares, então eles têm essa questão em comum, mas está dentro do transtorno... Todos afetam, né, a relação com a comida. Mas o primeiro estudado foi a anorexia. Gente, anos 70 é muito recente. Sim. Muitas pessoas não sabem sequer ainda observar, médicos, profissionais da saúde, observar uma paciente que já esteja num quadro de anorexia. Por mais que tenha um perfil magro, a gente tem biotipo, tem muitas coisas ali envolvidas. E como que a gente entende esse critério da doença? Então, a Aline, se quiser trazer um pouquinho dessa questão do critério da doença, e depois eu queria que ela contasse um pouquinho da visão da psicanálise também sobre
vamos começar com a anorexia. Sim. Bom, a gente tem alguns critérios, né? Mas pelo DSM, que é algo que usamos mais na psiquiatria, a anorexia, ela tem 3 pontos fundamentais, assim. Que é uma busca incessante pela magreza, assim, do indivíduo. Algo que realmente, que é o que a gente fala, né? De ocupar algo central na vida do indivíduo, de uma preocupação excessiva com o peso, né? Aquela preocupação vem durante grande parte do dia, durante grande parte da semana. E aí gera um grau doentio mesmo dessa perda de peso. E nos critérios também a gente fala de alterações do organismo. Quando, por exemplo, baixo percentual de gordura, que a gente fala de amenorreia, que é quando diminui ou para o fluxo menstrual, hipotermia, bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca, e aí vai uma série de critérios, né? A anorexia, ela é uma doença que ela atinge principalmente meninas, adolescentes, início da vida adulta, início da adolescência até o início da vida adulta. Varia mais ou menos entre 0,5% a 1% de meninas dessa faixa etária. Então, não é uma doença, assim, das mais prevalentes da psiquiatria, só que é uma doença que ela tem um grande risco, né? É uma doença que a gente choca muito e ela pode dar um risco de vida iminente, né? Porque ela é do pensamento, ela é da mente, mas ela atinge diretamente o corpo. Eu falo que é uma doença visível, né? Sim. É que corpo e mente é uma coisa só. A gente divide para estudo, mas a conexão desses dois universos, que é um mesmo, eles estão sempre interligados, né? Sim. O corpo e a mente não se desassociam. Sim. Inclusive, a gente tem até estudos, né, sobre o que é a mente, porque a gente não consegue quantificar e tocar nela, né? A gente toca, a gente vê o cérebro, a gente vê as sinapses, mas a gente não consegue ver o produto dessas sinapses, assim, de onde funciona a mente. Ainda são Justamente. estudos mais recentes, né, da Isso. neuropsicologia, talvez traga uma coisa ou outra. Sim. Mas a gente tem muito mais no campo da representação, do simbólico ainda, o que é Sim. uma mente. E aí, por exemplo, é algo que a gente traz muito, né? Que sintomas da mente, eles geram sintomas físicos a todo tempo. Isso não é só nos transtornos alimentares, assim, é em grande parte das doenças da psiquiatria, dos transtornos da Você psiquiatria. sabe, Aline, isso é muito interessante, né? Porque uma vez que mente e corpo é uma coisa só, até porque em psicanálise a gente diz que a mente se assenta no corpo orgânico, ela existe a partir de um corpo orgânico. O corpo e a mente estão sempre conversando. Se a gente está mais animado para alguma coisa, se a gente está mais entristecido, que são sentimentos comuns e esperados em todos os seres humanos. Todo mundo fica ansioso, às vezes um pouco mais entristecido, que a gente pode chamar aqui um pouco mais deprimido. A gente fica irritado, nervoso, sente inveja, sente ciúmes. A gente sente tudo isso, né? Isso é constituinte do ser humano. Agora, acho que a grande diferença, eu digo assim para os meus pacientes, a grande diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Sim. Né? O quanto disso está indo e está atrapalhando o desenvolvimento do corpo, né? Está faltando para o corpo. Então, mas também tem pessoas que não se conectam com o corpo, né? A mente não está conectada com o corpo, ela está toda feliz, mas ela está travada, né? Ou está muito agitada, mas ela enfim, tá calma e agitada no corpo, mas fala que tá calma, não conectou. Então, isso é super importante, né? O corpo está conectado com a mente e vice-versa full time. E eu queria trazer até algumas informações importantes aqui, para quem está nos assistindo, do ponto de vista de saber se essa pessoa está passando por isso ou não. Existem alguns sinais importantes. Uma perda de peso muito acentuada nos últimos meses, mais de 10%, 15% do peso corporal. Muitas vezes a gente vai usar o termo meninas, né? Lembrando que os transtornos alimentares acometem principalmente dos 11 aos 19 anos. E essa perda de peso acentuada vai vir escondida. Então, essa pessoa não quer demonstrar que está perdendo peso. Então, assim, essa adolescente, esse indivíduo, né? Essa mulher,
essa menina. Então, o uso de casacos, de roupas para esconder o próprio corpo, são os primeiros sinais que eu sempre oriento aos pais. O IMC é um cálculo que a gente faz, que ainda é bem questionável, porque não leva em consideração massa muscular, né, tecido adiposo, mas é o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí, quando a gente fala de anorexia, a gente está falando, por exemplo, numa leve, né, Aline, de maior ou igual a 17, moderada de até de 16 a 16,9 e grave quando é abaixo de 16. Então, é importante que a família, observando uma perda de peso acentuada com uma adolescente, uma criança ou, né, uma mulher, que demonstre esconder um pouco seu corpo, que fique um pouco mais irritada quando fala de comida, que evita um pouco esse momento social de sentar à mesa, que se anula, que sai, né? Que tenta fazer esse movimento de sair, de não compartilhar mais, são sinais de alerta. Para fechar um transtorno psiquiátrico, como a anorexia, são vários critérios, né? Só porque está perdendo peso e tal, que a gente já necessariamente diz que é um quadro anoréxico, mas realmente, como a gente trouxe aqui, é muito grave porque é o transtorno alimentar que mais leva a óbito. Uma bulimia, que a gente vai falar um transtorno alimentar, não leva a óbito de uma forma tão grave quanto uma anorexia não acompanhada e tratada, onde você tem uma perda de peso muito rápida, né? Então, eu queria trazer esse dado. Do ponto de vista da nutrição, trazendo aí, enriquecendo o que a gente sempre traz, primeiro a gente tem que, num caso de anorexia mais grave, observar se existe um estado nutricional que, obviamente, costuma estar muito comprometido e tentar ajustar essas vitaminas e minerais. Então, a gente tem que ficar de olho no fósforo, no potássio. Então, reestruturar, se tiver muito grave, só a nível hospitalar, tem que levar essa paciente tem que ser internada, né? Que a gente acaba fazendo isso muito no consultório, vendo que é um caso que não dá para ser contornado no consultório e é levado para uma internação. E a gente vai reequilibrar esses eletrólitos, principalmente, para o coração poder bater, para tudo poder voltar ao seu lugar. E depois a gente vai ter que entrar numa maratona de intervenção. E aí a gente precisa dessa equipe, que sempre vai ter o psiquiatra, em muitos casos, né, Aline, entrando com medicamento, e o tratamento de choque, que eu falo, que é a intervenção do psicólogo. E o nutricionista vai fazendo esse balanço nutricional, entendendo se ela consegue voltar a esse estado nutricional mínimo. E, obviamente, o nutricionista com a visão comportamental, ele vai tentar trazer esse lado da comida, resgatando essa parte afetiva. Então, o que a gente podia aí trazer, que vocês acham que é informação importante do ponto de vista da psiquiatria e da psicologia, para ajudar essas famílias a vendo algum comportamento disfuncional, o que pode ser dito, o que não deveria ser dito, Aline e Elô? Eu acho que o primeiro ponto é que o paciente que está vivendo isso, que eu falo que está no olho ali do furacão, ele não percebe o quanto disfuncional está aquilo. Então, geralmente, são as pessoas em volta que vão realmente perceber o quanto aquilo está fora do comum, da normalidade, do que de fato deveria acontecer. Eles negam, né? Não, eu não tô magra. Inclusive, negam ajuda, né? Eles acham que realmente não precisa. E tem esse desejo constante de perder mais peso, né? Então, um sinal muito claro é quando o adolescente, ele passa a não fazer as refeições com a família, né? Ele diminui muito a quantidade da ingesta alimentar, ele se afasta e não deixa muito as pessoas palpitarem naquilo ali. Aquilo ali vira um campo dele, a alimentação, né? E aí, a gente também tem essa questão do conflito familiar, de como entrar nisso, para isso não gerar também uma situação mais difícil, de mais desamparo para ele nesse momento, né? Sim. Então, é muito comum esse indivíduo, ele pedir ajuda para alguém que seja mais próximo dele, uma pessoa mais próxima afetivamente, que ele consiga se abrir mais, né? Mas eu falo que é papel fundamental das pessoas em volta, principalmente dos familiares mais próximos, assim, ter a voz de realmente falar, não, a gente vai começar com a ajuda, assim. E aí procurar um profissional que se sinta mais próximo afetivamente para começar, para dar o pontapé, né? Por exemplo, a gente já aconteceu casos de pacientes às vezes procuram um profissional específico, outros já vão para outro profissional. Não tem uma fórmula mágica de qual o primeiro profissional procurar. É aquele que você se sente mais à vontade. Isso, com um vínculo mais firme, né? O que na prática a gente acaba vendo é que, assim, é mais fácil essa paciente, né? A gente está dando aí público feminino, chegar pela nutrição do que pela psicologia e pela psiquiatria, por alguns tabus que ainda existem. Então, inclusive, nós
teremos um caso agora, né, novo, na nossa clínica, no nosso consultório, que é de uma paciente que está chegando com anorexia, de indicação de uma outra paciente minha que também passou por isso, que tem como, assim, proximidade, eles são da mesma família. Então, a gente pega muito nessas indicações de pessoas, já conheço o trabalho dessa profissional, e aí a gente agrega muito, né? Então, é um padrão nosso aqui também da clínica. Mas, acima de tudo, começa pela nutrição, por quê? Porque, na verdade, essa paciente vai chegar lá buscando em mim formas de como dieta. emagrecer mais. Sim. Começa com a dieta. Então, começa, Luna, porque eu tô acima do peso, eu tô gorda. São palavras bem pejorativas, pessoas muito críticas consigo mesmo. Então, existem algumas características, né, que a gente vê que se repetem nesse padrão. Perfeccionistas, exigentes, muito duras consigo mesma. Então, eu quero emagrecer porque eu tô gorda, eu tô isso, eu tô aquilo. E aí, primeiro elas chegam nesse ponto, aceitam por isso, para depois eu conseguir abraçar e falar, olha, eu vou te ajudar. Então, a minha estratégia sempre eu não reforço dizendo, tá, vamos emagrecer, vamos começar a dieta. Eu sempre começo dizendo, você precisa se conectar com a paciente, mas você não pode reforçar um comportamento que já está disfuncional. Eu vou te ajudar, conta comigo, acolher, entender que existe uma dor. Então, a gente fala muito de os transtornos alimentares, para a gente entender até onde é só uma relação com a comida disfuncional e tem um transtorno psiquiátrico, o quanto que essa dor, na relação com a comida, gera dor, sofrimento. Então, é que a gente começa a ver. E aí, dali eu começo, olha, eu vou precisar de uma equipe, eu vou precisar de ajuda. Eu brinco, eu vou precisar de ajuda de universitários aqui. Vamos conseguir juntas, mas, olha, vou aqui te encaminhar e tal. E aí a gente consegue abrir. É muito importante ter esse olhar da psiquiatria e da psicologia. Elô, como é que a gente faz nesse sentido? Eu acho que o paciente, ele, como vocês já disseram, cantaram a bola, ele não vai se dar conta, né, de quanto isso é perigoso para ele, né? O causador de sofrimento, até porque o psiquismo dele estava em algum conflito e foi através desses sintomas, né? Porque o transtorno alimentar é um conjunto de sintomas, né? Então, foi através desses sintomas que, de certa forma, a pessoa se aliviou. Só que ele se alivia de condições mentais, mas atrapalhando o corpo, né? É uma mente desconectada do corpo. Essa é a grande questão. Perfeito. E eu acho que o paciente, quando ele está em sofrimento, eu gosto de usar a palavra sofrimento e não transtorno, porque transtorno ele tira toda a pessoalidade, porque ali dentro tem um sujeito que está sofrendo. E o que a gente enxerga e vai falar que é um transtorno é o modo como o modo que ele lidou ou que ele construiu para sofrer menos. Então, a melhor saída que o paciente teve foi essa. O que a gente pode olhar e falar assim, essa saída foi a melhor dele, mas ainda causa mal. Eu quero algo melhor para essa pessoa. Eu desejo e eu acredito que ela possa construir novas vias para essas questões que eu não sei quais são, né? E aí que entra a psicologia. Quando um paciente tem um transtorno alimentar, isso vira o tema da vida, da família, né? E esses cuidados. Todo o resto fica apagado. Porque, pois bem, a gente vê que a grande maioria dos transtornos se dá no final na adolescência e começo de vida adulta, mas na adolescência. Essa pessoa está vivendo inúmeras coisas. É um corpo em completa transformação. São hormônios, são pelos, são peitos, cintura, sexualidade, estudos, desejos loucos, a ambivalência do ser humano. O que é certo, o que é errado. Ele vai questionar os pais. Ele está se construindo como um sujeito independente dos pais. Até então, na infância, a criança ela tem os pais como um ego auxiliar, um ambiente que auxilia o desenvolvimento dela. E na adolescência eles estão rompendo isso, tirando essa liga para poder ser um sujeito autônomo. E aí eles vão lidar com alguns conflitos, e aí surge também a gente pode, entre tantas coisas, um transtorno alimentar. A gente tem que olhar para esses outros lados, porque ele pode procurar ajuda, talvez não pelo transtorno alimentar, por causa do vestibular, por causa dos namoros, da própria sexualidade, das amizades, para lidar com os pais, né? Enfim, eu acho que a psicanálise ela é uma ajuda
não só muito importante, como imprescindível para quem tem transtorno alimentar, porque ela faz uma escuta para além dos sintomas, daquilo que não pôde ser dito, que não foi digerido ou foi digerido em excesso, né, que está causando uma confusão ali dentro daquela pessoa. E eu digo assim, eu gosto de usar a relação como se o psiquismo tivesse tido um vazamento, né? E aquele vazamento, tá jorrando, né? Vamos pensar numa água, e os sintomas criados, eles são o escoamento desses conflitos. Só que no caso de um transtorno alimentar, é um escoamento que faz mal para a estrutura do sujeito. E a análise não é tapar esse vazamento. A gente não tem a intenção, a principal intenção nossa não é tapar o vazamento. Por quê? Porque quando a gente tapa o escoamento de uma água, ela não para de jorrar. Ela vai fazer o que a gente chama de deslocamento. Ela para de jorrar numa coisa e vai jorrar para outra. Qual é? Não sei. Aí o psiquismo vai criar. E é um perigo, porque em geral vai para um outro transtorno, talvez mais complicado. Então, por isso que a psicanálise faz um retorno às experiências com o adulto nutridor, da infância, relação com o alimento, entre todas as outras vicissitudes da vida do sujeito, para que ele possa, então, fechar, os conflitos é impossível, Impossível, né? gente, Eles não sempre dá. vão O existir. sujeito, ele é Não, você não. ambivalente, é complicado mesmo ser ser humano, então não tem por onde fugir. Mas a gente cria ramificações para esse escoamento. Sim. E é assim que a gente vai fazer um estudo, a gente vai abrir uma empresa, a gente vai criar as nossas relações. Ou seja, a gente busca construir vias construtivas que vitalizam a pessoa e não destroem a estrutura. Tal qual é um prédio, né? Quando a gente tem que ter água dentro de um prédio, né? Mas não pode ser no meio da parede, porque senão dá infiltração, é horrível. Mas tem que ter, a gente tem que construir uma hidráulica boa, suficiente, que atenda todo mundo, enfim, tal qual é no sujeito. E esse escoamento, ele é feito em análise, é através da relação com o analista, uma relação sempre muito respeitosa, principalmente sigilosa, no qual a gente pacienciosa, porque quem constrói essas saídas são os pacientes, né? A gente funciona como um ego auxiliar. Mas quem constrói a saída é do paciente. E tem que ser, porque ele tem que olhar para aquilo e falar: isso sou eu, isso é meu, eu construí. Ai, gente, isso é uma alegria sem fim, É né? muito bom, né? É uma Sim. coisa que é você. Então, Uma coisa que eu queria aproveitar para trazer para os ouvintes e quem está assistindo, que eu e Elô, a gente já tinha aberto caixinhas para falar sobre isso e algumas pessoas trazem, assim como também na nutrição, áreas de atuação, como já perguntam qual é a diferença do nutricionista para o nutrólogo, é comum. E, obviamente, as pessoas trazem, né, Elô, essa questão de qual é a diferença da terapia cognitivo-comportamental para a psicanálise. Queria até se a Elô se sentir à vontade de explicar um pouquinho, mas o que eu posso dizer é, existe aí alguns manuais que dizem que quando a pessoa está numa situação mais aguda, que o padrão ouro seria usar a terapia cognitivo-comportamental para tirar essa pessoa do agudo, né? Dessa fase aguda. Mas eu queria trazer isso para Elô, provocar isso nela de propósito, né? Ter esse espaço para a gente falar sobre isso, mas de entender. Não, obviamente, gente, não é para ficar fazendo lado A, lado B, não é essa a intenção. Mas entender as linhas da psicologia e elas se complementam, elas não são inimigas, elas não são umas diferentes a outras no sentido de ser melhor do que outra. Mas como que a gente trabalha isso? Porque ela fez a psicologia, então ela estudou todas as linhas e escolheu, adotou a psicanálise. Traz pra gente, Elô. olha, eu acho que de certa forma eu acabei de responder a sua pergunta e eu Sim. vou repensar ela para te responder novamente. A psicanálise, eu acho que o grande diferencial da psicanálise é a escuta. E não é a escuta do analista. É um lugar onde o paciente fala e ele se escuta. E aquilo ganha representações daquilo que não tinha espaço na mente do paciente. E a grande diferença, né, assim como a psicanálise, ela não está tão preocupada. Ela está preocupada, claro, se um paciente com uma anorexia chega em um estado grave dentro do seu consultório, não tem como não acionar a medicina e a nutrição. Não Uhum. tem como.
É uma violência isso, porque se o sujeito tem disponível para ele esses instrumentos de tratamento, é uma violência não acionar. Então, a gente aciona até para a gente poder se preocupar com aquilo que nos é de interesse, né? A psiquiatria, ela vai se voltar mais para esses sintomas, né, do paciente. A psicanálise vai voltar para a história, para aquilo que... por que se deu esse nó, né? Porque toda a relação nutrição e emoção se dá desde o início da vida, e é muito bonito você pensar na cena, né, que quando um bebê está angustiado, sei lá o que ele está sentindo, tem um cabelinho no pé dele, está coçando. Ele não sabe que tem pé, ele não sabe que tem cabelo, ele não sabe nada. Ele sente um mal-estar abrupto. E quem acolhe é o adulto nutridor, né? Em muitos casos, a mãe, mas nem sempre é mãe. Uhum. Então, quando acolhe, né, esse bebê, aquele mal-estar se acaba, se finda, muitas vezes com a alimentação, né? Mesmo que seja, às vezes, um cabelinho na parte do corpo, um pelinho da roupa, ou tá calor, tá frio, a alimentação, ela é uma cena, né, do colo, do balanço, do cheiro da pessoa. E é a primeira fase, a fase oral, né? A gente nasce, toma aquele susto que é sair de um ambiente ali quentinho, com barulho específico, sai da barriga da mãe, já é o Isso. primeiro trauma, né? O nascimento é o nosso primeiro trauma, grande trauma. É trauma no sentido de que, isso é importante falar, trauma é uma coisa assim, é bastante para o psiquismo dar conta, é trabalhoso para o psiquismo dar conta. Às vezes o que é trauma para mim não é para ti, Sim. né? Porque é o que é trabalhoso para o meu psiquismo dar conta. E aí a mãe funciona como um agente que dá conta junto do bebê. Por isso que as mães ficam todas enlouquecidas no pós-parto. Sim. Que ela tá dando conta dessa angústia junto com o bebê. E essa fase oral sendo tão importante, independente se a mãe consegue amamentar ou não. Mas são perguntas que vocês fazem também, né? Eu sempre faço. Como nasceu, parto normal, cesárea, se foi amamentado, não foi amamentado, traz alguma história. É parte da história desse indivíduo, né? Na psicanálise, a gente pergunta como foi amamentar. Como foi? Como que você acha? Que você já perguntou para tua mãe como foi amamentar? Como foi amamentar Pra ela. o seu bebê? Aham. É porque é como foi, não se foi ou não foi. É como foi. Sim. Como que aquilo ficou impresso na pessoa. Só para terminar rapidamente, essa é a grande diferença, porque a psicanálise, ela não está com o objetivo de sanar o sintoma, né? O sanar o sintoma é consequência de uma escuta, né? Então, se a gente fica preocupado com o sintoma, com aquele vazamento, a gente não mergulha para dentro, porque tem que ter muita paciência, isso demora. Agora, se você tem uma pessoa com uma anorexia, que é um caso grave, que o prognóstico é a morte, para alguns casos, os mais graves, talvez um bom deslocamento faça jus. Né? Seja necessário Seja ali. necessário, porque não tem nada pior que a morte. Uhum. Né? Agora, algo muito interessante disso também, da psicanálise e de outras linhas da psicologia, é que eu admiro muito o vínculo criado do psicanalista com o paciente ali, né? O analisando. Em relação à psicologia, ali é um vínculo É um realmente vínculo Impossível análise sem afeto. sem vínculo, é. E aí a gente estava falando de como esse sintoma vai aparecer na consulta. Às vezes, a gente falando de anorexia, mas, por exemplo, transtornos alimentares, a gente pensa também muito na compulsão alimentar, que é algo muito Sim. mais prevalente, que chega muito na nossa clínica, disfarçada também com outros sintomas. Ou até como só obesidade, né? Porque a gente fala que é de 50%, 75% da prevalência. Então, assim, a gente está falando de obesidade. A gente está dizendo que, obviamente, não é todo mundo que tem obesidade que tem compulsão. Mas a compulsão, ela leva também à obesidade. Então, a gente acaba estudando nesse sentido. A pessoa vem com alguns relatos ou mal-estares nesse sentido. E a gente vê uma compulsão. Já que você até puxou esse assunto, vamos falar. Sim. A compulsão e a bulimia. Bulimia, explica, Aline, vamos explicar a diferença da bulimia e da compulsão e vamos entender essa parte. A bulimia, na verdade, a gente tem o ato purgativo, né? A pessoa, ela tem um pensamento de magreza, de querer emagrecer, mas tem episódios de compulsão alimentar. E nesses episódios, durante um período de tempo, geralmente a gente põe 2 horas, mas isso é só algo de a critério mesmo, de um checklist.
que ela vai ingerir grande quantidade de comida, bem acima do que é esperado naquela situação. Geralmente com alimentos de alto valor, aporte calórico, em um curto período de tempo, né? Geralmente esses episódios são súbitos, e aí pelo checklists a gente vai falando, né? De quantidade por semana, por mês. A gente até, por exemplo, para todos aí ouvintes, espectadores entenderem, a gente separa da bulimia da anorexia, né, que falamos agora, bulimia e compulsão. A bulimia tem que ter compulsão, só que ela tem junto a necessidade de compensar, de alguma forma. De ter comido. A culpa que tem na compulsão e na bulimia, mas acima de tudo, uma necessidade de tentar, na hora, resolver a culpa e aquela meleca que para eles puxa, comi de 0 a 2 horas, esse intervalo de até 2 horas, muita coisa, eu tô muito culpada. O que tem só compulsão, ele para ali, fica vivendo aquela culpa, muito chateado. O que tem bulimia vai ainda tentar ir para algumas vias de fato de compensar, seja com vômito, seja com laxante, seja fazendo exercício físico ali 5 horas no dia para compensar, seja fazendo jejum. Então, atenção aí, em casa, se vocês veem pessoas com comportamento muito compensatório, comer muito no dia anterior, sentiu que a pessoa comeu muito e depois ela fica tentando compensar. O dia seguinte não comeu nada. O dia seguinte falou que tô fazendo jejum para limpar meu corpo. Treinou muito mais. Ou até observar se depois do momento de comer vai muito ao banheiro em seguida, porque é muito sutil quem vive, né, Aline? É difícil até para os pais pegarem. E é difícil até para a pessoa se perceber, né? Porque, por exemplo, às vezes não é os vômitos autoinduzidos, mas por exemplo, o exercício físico extenuante. Exato. Que é algo que é muito difundido aí na nossa mídia, na nossa sociedade, né? E aí a sociedade camufla muito todos os transtornos. Anorexia, a gente não precisa nem dizer. Agora voltou à moda. Camuflado. O psiquismo não é burro. Exatamente, perfeito. Ele só é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Na verdade, isso de um episódio compulsivo, né? Que são alimentos muito calóricos, na verdade, o que a pessoa do paciente ali em bulimia, o que ele está pensando, na verdade, é em liberar aquele alto valor calórico ali, né? Então, ele ainda acha uma justificativa para aquilo que é mais sério ainda. Exatamente. Porque é algo que gera mesmo grande sofrimento, né? Eu gosto de falar que na clínica, o que a gente pensa é na funcionalidade do paciente, mas também no sofrimento, assim, de quanto que aquilo é possível para ele, do quanto que aquilo está impactando na vida dele, nas outras questões de vida também, assim, do quanto que isso vira algo central para o indivíduo e que gera problemas de saúde, assim, psíquicos, mas clínicos também, né? Enquanto na anorexia a gente pode pensar, né, que a pessoa tem uma indiferença, né, com a alimentação, ou assim... Ela não quer falar e pensar em comida. Ela não quer falar, nem pensar, mas isso vai se expandir para tantos outros temas da vida dela, Sim. né? Tanto que já foi, muitas vezes, relacionado a uma melancolia, a anorexia, né? Uma desvitalização. Depressão. A bulimia, ela tem um traço muito interessante, que é de uma ambivalência muito grande em relação de desejar e ter aversão àquilo dentro dela, como se um alimento fosse bom e a hora que entrasse nela se tornasse ruim e tivesse que ser jogado fora o quanto antes, para quase não envenená-la. Até porque você ingerir grande quantidade de alimento, às vezes que nem combinam entre si, isso é uma sensação de falta de controle. E gera desconforto mesmo, físico, né? E se você não tem controle sobre você, sobre o seu corpo, isso te gera mais sofrimento ainda. Exato. E aí, a partir disso, você pensa, como que eu posso tirar isso agora? E aí entra num ciclo vicioso. E esse movimento, ele não vai afetar só a relação... Todos esses movimentos não afetam só a relação com o alimento. Uma vez que o fator causador são muitos, os que vão receber consequências do transtorno são todos esses também. Então, essa relação de ambivalência, ele vai estar nas relações familiares, nas relações na escola, nos estudos, na alimentação, enfim, vai estar diversificado em todos os ramos da pessoa. Sim. Por isso, o sofrimento tão agudo que os transtornos alimentares causam. Sim. E aí... Eu ia trazer essa pergunta, né, que a gente sempre faz no consultório para o pessoal entender. A pergunta que a gente gosta muito de fazer é o quanto que pensar em comida te gera dor e sofrimento. É dali que a gente vai tirar
a primeira conexão, isso muito pela nutrição, né? A gente faz essas primeiras perguntas para mapear. Óbvio que depois na psicologia, na psicanálise vai ser muito mais aprofundado e na psiquiatria, entendendo quando que é necessário até intervenção de uso de algum medicamento ou não, né, Aline? Porque Sim. tem casos que realmente é necessário. Quem vai avaliar isso é o psiquiatra, por isso que precisa dessa tríade. E o nutricionista vai fazer essa pergunta inicial, o quanto que pensar em comida te gera dor e sofrimento? É leve para você pensar nisso? É leve a gente falar agora sobre café, almoço, lanche, janta, ou te gera já angústia? E aí a gente vai conseguindo entender em que caixinha esse paciente por hora se enquadra, mas aí, óbvio, a psicanálise vai tentar tirar dessas caixinhas e misturar tudo e ter um olhar mais profundo, mas é importante a gente primeiro entender onde que ele se encontra. E aí, quando tem muito essa questão da compensação relacionada a muita ansiedade, o paciente faz um relato também que é interessante a gente entender, que é essa questão a comida, normalmente, é o único espaço onde depois você vê, por conta até da adolescência, que é interessante, onde o adolescente ele tem um pouquinho mais de autonomia. Então, começa pela comida, aquela sensação de aqui eu posso ter um certo controle, ou cuidar. Então, Adolescente, não, a criança de 2 anos já sabe disso. já sabe disso, né? Dá E- trabalho. Exato. E na adolescência, eles ficam querendo, como todo processo da adolescência, eu já sou dono de mim, eu já tenho certa autonomia, mas ainda não tenho o suficiente, o psicológico ainda está acompanhando muitas mudanças até hormonais. E esse indivíduo fala, a comida é onde eu posso mais controlar, porque não tenho controle sobre tudo financeiro, dependo ainda financeiramente dos meus pais, mas eu posso dizer se eu como ou não como, se eu quero comer ou não. E rola aquele conflito todo familiar, aí se come, não come, e aí levou o lanche da escola, por que não comeu, jogou no lixo, escondeu. Então, a nutrição, ela vai muito nesse aspecto e a gente entender como que isso fica dentro da família, né? Sim. E aí, continue, Aline. A gente estava falando da personalidade, né? Sim. E esses transtornos, na verdade, a gente pensa em características diferentes, assim, dos indivíduos. Mas sobre isso da compulsão alimentar ou de sintomas compulsivos, a gente precisa pensar muito que um paciente que está em tratamento, primeira coisa, ele precisa se abrir sobre isso. E não é comum eles se abrirem num primeiro atendimento. Geralmente isso vem depois. Eu acho que deve chegar muito para Elô isso, assim. Eu venho muito depois de relatos de psicólogos. Ou então paciente que acompanha comigo que não é a primeira queixa, ele vem por outros sintomas. Por que eu estou falando isso? Porque na psiquiatria, a gente não tem uma fórmula mágica para tratar o transtorno, uma pílula mágica, um medicamento que aquilo vai resolver. Mas o que a gente percebe é que é muito comum outros transtornos da psiquiatria em transtornos alimentares. Sempre tem, é muito comum, é difícil a gente usar a palavra sempre, mas é muito comum ter transtornos de base. Outros, Seja um né? transtorno depressivo, ansioso, transtorno de personalidade, transtorno TDAH. afetivo bipolar, TDAH. Verdade. TDAH e compulsão é muito comum, né? Então, a por gente conta da vai muito nessa impulsividade. questão da personalidade também, e também no outro sentido, porque a compulsão alimentar, uma vez tratada, o paciente ele precisa estar em acompanhamento. Vou te fazer uma pergunta muito importante, que as pessoas sempre gostam de saber. Tem cura? Bom, é uma pergunta difícil também, interessante. Olha, tem tratamento, eu acho que isso é o mais importante, tem acompanhamento, tem pacientes em remissão. Eu acredito muito, Luna, que é o que eu vejo diariamente, que é o que a gente vê nos estudos, que quanto mais tempo de remissão da doença, em acompanhamento, menos chance tem daquilo de fato voltar. De ter um retorno. A Sim. gente fala isso muito também, né, na nutrição. Remissão, controle da doença, mas é que nem, Sim. trazendo outros exemplos, a depressão, a ansiedade, a gente vai ter períodos, situações, né, multifatoriais, ambientais, que geram aí, para quem até já tem uma tendência até genética, a ter aquela depressão que é Por exemplo, tratada, mas pode voltar. Tem que sim. ficar sempre sendo monitorado, né? Na anorexia, a gente consegue ver uma remissão total. Depois que o paciente melhora, a gente consegue ver um tempo maior de remissão e de talvez aquilo não voltar. Na compulsão alimentar, que é o que a gente também tem falado muito, porque é o transtorno alimentar mais prevalente Mais comum. da nossa sociedade. Sim. Na compulsão, a gente precisa estar É o muito... transtorno mais convocado, né? Porque a gente tem uma oferta de alimentos Perfeito. full time, Perfeito. Sim. o tempo todo, né? A gente, se a gente pegar, é a primeira vez na história da humanidade que a gente pode ali na esquina encontrar um supermercado com todas as opções de comidas
possíveis. Estímulo pela TV, sensorial na rua, gente. Sim. Quantas vezes vocês estão na rua, vocês não estão com fome, aí sente aquele cheiro do pipoqueiro, e aí abre o apetite. São muitos estímulos, então a sociedade que a gente vive hoje, sim, é porta de entrada para a gente comer para além das calorias que o nosso corpo precisa. E, sem dúvida, a introdução, o crescimento dos industrializados, a gente viu isso, o crescimento principalmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial, a produção em massa de alimentos industrializados, é óbvio que tentando amenizar situações de guerra, onde a gente precisava ter alimentos com um prazo de prateleira, né? Uma vida útil de prateleira maior. Então, óbvio que tudo tem a sua relevância, só que a gente adotou como uma prática diária. E quando você consome muito açúcar, o seu corpo, ele tá hiperestimulado, que vai alterar a insulina, a glicose, e pedir para que você depois consuma talvez muito sal também. Aí a gente quer o doce, o salgado. E quando a gente vê, o nosso corpo já não está em sua natureza equilibrada. E isso vira um ciclo. Então, sem dúvidas, o consumo, pessoas que têm consumo de industrializados com uma frequência maior, estão mais suscetíveis a ter comportamentos que a gente fala disfuncionais. O comer transtornado atinge mais de 50% da população, que é você comer acima do que precisa, né? E o prazer tá logo ali, né? Tá na prateleira ali do lado. E o oposto, que a gente até conversou aqui antes do podcast, a gente estava trocando sobre isso, até porque a gente fala isso muito no consultório. E a ortorexia? Ela não está no DSM-5, no DSM, né? A gente está no 5 agora, que foi revisado, inclusive. Mas a gente não sabe se ele vai ser enquadrado como um novo transtorno ou se ele fica ali junto de algum outro, porque tem algumas características parecidas ali dos 3 transtornos que a gente está trazendo aqui. Mas a ortorexia, de correção da comida o tempo inteiro. As pessoas também deixa eu ver o rótulo. É um transtorno obsessivo, né? Obsessivo, que tem muito do toque. Deixa eu ver o rótulo. Não, se não for feito no azeite, se não tiver exatamente qual panela que foi cozinhada. A pessoa não vai mais na rua comer se ela não tiver controle da quantidade. E, acomete os transtornos alimentares, gente, esse dado é muito sério. 90%, não sei se vocês sabiam desses dados, 90% dos estudantes de nutrição, meninas, em torno de 90%, 88, não sei o quê, sofrem de algum transtorno alimentar. Olha, eu sempre trago para vocês, profissão é sintoma. Gente, tem algum transtorno alimentar e principalmente a ortorexia. Imagina, você tá entrando na faculdade na adolescência, ou ali na 17, 18 anos, vamos lá, você entrou na faculdade, entrou na sua fase primeira adulta ali, e você começa a ser turbinado por um monte de informação sobre comida. Você procurou a nutrição por quê? Primeira pergunta, né? Que a psicanalista varia aqui também, né, Log? Que a gente viria por que escolher a nutrição. E você é totalmente turbinado de informações, metralhado de muita informação sobre comida, e você está preparada para tudo aquilo? Então, a gente tem que entender que os profissionais de saúde também precisam ser olhados, e aí eu chamo a atenção aqui aos profissionais de saúde, porque temos hoje muitas pessoas trabalhando na internet que visivelmente têm um transtorno alimentar, mas que é aceito, como a Elô falou, puxando, naturalizado pela sociedade. Então, o tal da carbofobia, as pessoas têm medo de comer carboidrato, e é reforçado por profissionais da saúde, por nutricionistas, que têm esses comportamentos Eu acho que é sempre um naturalizados. cuidado que a gente tem que ter, né? Quando eu brinco, né, dizendo que profissão é sintoma, se a gente se dispõe a viver algo na vida por muito tempo, todo mundo que trabalha com algo gasta bastante tempo do seu dia nesses espaços. Há algo que te impulsiona para esse lugar, né? Tem algo que te convoca para estudar por 4 anos nutrição de forma integral, de investir nesse conhecimento. Na Unirio são 5 anos, inclusive. 5 anos. É muita coisa. É muita coisa, é muito investimento. Então tem que ter algo pulsional, não necessariamente algo adoecedor, ruim, mas é sempre bom cuidar, porque tudo na vida é ambivalente. A gente sempre tem traços de tudo. A mesma coisa que é bom, é a mesma coisa que é ruim. Então, é super importante ter esse zelo, esse cuidado. Isso cabe à medicina, à psicologia, porque se você for usar o seu ramo de trabalho, né, a sua atuação profissional para se tratar, você está roubando também o espaço do seu paciente. Então, você se cuida para você poder cuidar. Isso cabe para tudo, né? Mas eu Inclusive escuto, para é as tão mães. sério, né, gente? Aline, eu escuto muito isso. Isso é muito Eu sério. fui para nutrição porque eu estava acima do peso, aí eu queria estudar.
Tem na psicologia também. Fui fazer psicologia. claro. Psiquiatria e várias áreas da Claro. medicina, né? A Mas medicina isso é um não é curso muito ruim. geral e que a gente pode ir para vários campos, enfim. Não é ruim se a pessoa... Se não for desconsiderado e pensado, isso é como eu estava dizendo, né? O vazar do psiquismo dos conflitos, que é inerente do ser humano, vai ter vazamento. Você pode construir vias que vão vitalizar a sua estrutura, né, de um ser humano. Isso é super importante. Então, pode vitalizar, construir um profissional de excelência. Se a pessoa entender que ela sofre Que ela disso e que ela precisa tratar. O problema é que a gente vê muitos profissionais não tratados. tratando, Esse é que é o problema, exatamente. né? Porque é isso. Você fez uma pergunta para a Aline que eu fiquei com muita vontade de também responder, que é sobre a cura. Então responda. Porque o que é a cura, né? Por exemplo, de novo, eu vou voltar de novo nessa metáfora, né? Do vazamento. E que quando tem o vazamento e o vazamento ele procura um escoamento, existe um escoamento que pode atrapalhar a estrutura do ser humano. Né? Que ele é um escoamento adoecedor. A gente precisa buscar outras vias de adoecimento. De adoecimento, não, olha o ato falho. Né? Outras vias de escoamento. E aí você vai buscando outras vias de escoamentos por isso que eu brinquei que profissão é sintoma, porque é também um sintoma, tanto o transtorno é um conjunto de sintomas, como tudo que a gente faz na vida denuncia quem a gente é. Só que pode ser vitalizador, né? Então, quando a gente pensa num psiquismo que já construiu suas vias e, por um acaso, dentre essas vias foi a do transtorno alimentar, aquela via pode entrar em desuso. Mas se houver, em algum outro momento da vida, um vazamento muito intenso novamente, que as vias já construídas não dão conta do escoamento, essa via ela pode ser reacionada. Sim. Né? Então, assim, se a pessoa está em acompanhamento e ela está sempre em tratamento, em processo psicanalítico, com nutricionista, com psiquiatra, com educador físico, e as relações familiares, enfim, tudo que cabe a ela vai construindo mais e mais vias que, de repente, ela nunca mais na vida dela vai precisar usar aquele percurso que foi um dia destruidor para ela. Sim. Mas está ali, a gente tem que estar sempre atenta. Visualizou? Vamos enxergar, vamos olhar, vamos cuidar. Porque é muito mais fácil tratar uma parede que está com vazamento do que tratar um prédio inteiro já destruído por causa de um vazamento. Sim. Eu recebo alguns pacientes também que não estão em processo de psicoterapia, né? De um acompanhamento com psicólogo. E é algo que eu falo muito com eles, que quão importante é pra gente a gente ter um espaço de sigilo, de acolhimento, da gente poder ser quem a gente é ali dentro. E de ter um profissional que está ali do seu lado, para o que deve é, que te conhece, que vai estar do seu lado também nos momentos mais difíceis, né? E também nos melhores momentos. E é algo que eu trago muito, assim, porque você falando isso, Elô, assim, eu fico até emocionada, de verdade, porque eu acho que esse vínculo é tão importante para o fortalecimento do sujeito, para a gente ganhar vida mesmo nisso, né? Para a gente fazer o que a gente deseja, para a gente sermos pessoas melhores de acordo com o que a gente quer para a gente, né? Para a gente ser fiel a quem a gente é, de onde a gente veio, de quem a gente quer ser, dos nossos desejos mais íntimos também. Eu penso muito nisso. Eu acho que o acompanhamento psicoterápico, né, na psicanálise, principalmente onde eu tenho mais um lugar de fala, é imprescindível o afeto. Sim. A psicanálise é a cura pelo amor, né, como Freud, em última instância. Claro que a gente tem várias intervenções, vários estudos, mas você tem que querer aquele paciente, querer muito. E se você não tem... Isso não quer dizer que não vai ter conflitos, maus-estares, desconfortos. Isso vai existir, né? Mas o querer aquele paciente é super importante. Sim. Para a manutenção desse vínculo, que muitas vezes dura anos essa relação. Sabe o que eu acho? A sociedade tá tão doente em vários sentidos, né? Nós, seres humanos. E, obviamente, a gente vai ter aí depois, quero trazer as meninas para a gente falar de ansiedade e depressão, que é outra questão do mal do século. Mas é muito importante que a gente entenda, dentro de todo esse contexto que a gente está trazendo aqui, que muitas vezes a gente não quer olhar
para tudo que a gente vive de forma mais profunda. Acho que a psicanálise entra num campo muito profundo e a gente tem criado muitas estratégias. Não é rápido. E ninguém quer. Todo mundo quer tudo para ontem. E onde isso onde respinga também na nutrição? As pessoas querem emagrecer para ontem. Agora, o uso desses medicamentos emagrecedores que a gente usa nos transtornos alimentares por conta da obesidade. Então, todos os grupos, inclusive aqui na UFRJ, que é o GOTA, o grupo de obesidade e transtorno alimentar da UFRJ, que estão relacionados, todo mundo quer tudo para ontem. Ninguém quer esperar o tempo da vida. A gente não leva 9 meses em tese? Claro, pode nascer de 6, 7, 8 meses. Mas tem consequências. Tem consequências. Então, existe um tempo de maturação de tudo. Ninguém quer passar pelo processo. Então, olhar o transtorno alimentar, mas olhar a sociedade também, o quão doente nós estamos e queremos tudo para ontem. O Brasil é número 1 em ansiedade, em ranking em ansiedade. A gente tem que falar sobre isso. Vamos abordar, eu quero trazer vocês para a gente falar sobre isso aqui também, sobre ansiedade e depressão, mas o que me preocupa estamos buscando sempre, tanto na psicologia, pela psiquiatria, remédios milagrosos, tratamentos rápidos de choque na psicologia que já resolva, aquela ideia de um 5 coach. dicas para você sair do transtorno. Cara, o tal do coach que vai te motivar e vai mudar e transformar a sua vida. Frases que me preocupam na internet, em rede social, no Instagram das pessoas. Transformei a vida de não sei quantos. A gente tem que cuidar muito para que o nosso conhecimento não se torne uma violência. Exato. E na nutrição também, a gente quebrar um pouco com essa questão de achar que a nutrição é uma dieta para emagrecer, ou para controlar isso, para controlar aquilo, num transtorno alimentar, e que a gente não tá olhando para dentro, olhando para a questão da relação com a comida, que é uma visão muito mais profunda, que é quando a gente fala nessa nutrição comportamental que olha para a relação afetiva que essa comida tem. Então, a gente vai levar em consideração o que o paciente prefere, o que ele sente falta. Então, não é só, segue aqui, toma, se vira. Agora é um problema teu. Vai lá agora contratar um coach para resolver as tuas metas motivacionais. Não é assim que Luna, toca. Para além disso, você comentou, né, sobre o afeto do alimento. Eu acho que tem que ter também um olhar bem amplo para pensar que os afetos do sujeito se criam nas relações, principalmente nas relações familiares. Nesses tratamentos de transtornos alimentares, a presença da família é imprescindível. Sim. Né? A família precisa ser cuidada também, ela se sente muito culpada. Então, fui eu, adulto nutridor, que causei isso? O que Ou eu não fiz, também, que eu não ou às fiz? vezes é uma família que não percebe que aqueles comentários sobre o corpo, Exato. desde pequenininha a Mas menina o tá não escutando. perceber é um mecanismo para não se sentir culpado. Eu nem vou perceber, porque se eu perceber, eu tô ferrado, porque aí eu vou ser o culpado. Então, Exato. tem que ter uma presença familiar muito importante. E eu diria, me arriscaria a dizer que principalmente daquele adulto que nutriu aquele sujeito. Sim. Esse sujeito, que a gente pode aqui chamar de mãe, mas que não só a mãe, de novo, ela sente uma culpa muito grande, uma responsabilidade. Outras vezes ela está tão adoecida que também não percebe isso. É uma cadeia. Acolher essa mãe, né? Eu acho que o adulto nutridor de um sujeito, a mãe de um sujeito em transtorno alimentar, ela também precisa estar em análise. Ela e tem essa que questão, tratar. né? A gente falando tanto de saúde mental, a saúde mental, a psiquiatria, é algo da urgência do sujeito, né? Os pacientes que chegam para mim estão em urgência, estão em sofrimento mental, é urgente. Sem saúde mental, a gente não consegue dar conta da nossa vida, das nossas questões. É a base de tudo, assim. Então, geralmente, os pacientes vêm numa urgência de querer uma resolução rápida. E quando a gente vai olhar, é um sofrimento de longa data. Não é algo que a gente consegue resolver do dia para a noite. As medicações demoram para fazer efeito. O tratamento não é só medicamentoso. Muitos pacientes chegam no consultório pedindo quase como uma pílula mágica para resolver aquilo. Quando eu viro e falo que o tratamento não é só remédio, ou então talvez nem vai ser, aquilo gera um estranhamento de uma dificuldade mesmo, de como mudança, por exemplo, de hábitos, né? Como encaixar uma atividade física, como alterar a alimentação, como remanejar alguns vínculos afetivos, aquilo vai ser difícil para o sujeito. Por isso que também, eu sempre falo que o tratamento ali não é um tratamento que eu estou dando para o paciente, é um tratamento nosso.
Sim, É algo que vem meu, mas que vem dele, assim. sim. Eu preciso também, de alguma forma, ele precisa entender que aquilo também é responsabilidade dele. É um né? compromisso, é uma aliança. É uma E aliança. trazer esse vínculo, acho que é o mais importante. Eu queria reforçar aqui, a gente brinca muito lá na clínica, né? A gente brinca com várias coisas. São brincadeiras internas nossas aqui, tá, galerinha? Mas pra vocês entenderem, a gente fala, estamos no melhor ponto do Leblon, estamos ali realmente em frente ao Shopping Leblon, muito bem localizada, coisas que nos agradam ali, né? Mas acima de tudo, a felicidade que a gente tá, eu posso dizer por mim, mas eu sei que elas compartilham também, quero que vocês contem um pouquinho como foi isso pra vocês, mas assim, eu não consigo mais, eu queria trazer aqui abertamente, novamente, eu já falei pra vocês, mas aí publicamente, fazer essa declaração, como é que é? Tô me... declarando, é que a gente fala, estou me declarando publicamente pra vocês. Eu não consigo mais atender sem vocês, assim, sem a psiquiatria, sem a psicologia. Não dá mais. Há mais de 10 anos fazendo isso, entendendo que a sociedade está doente. E a alimentação, ela é a primeira que se vê, como se fosse aquela pontinha do iceberg. É onde as pessoas primeiramente pensam em vir. Vou no nutricionista porque eu quero emagrecer, ou porque eu engordei, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu estou incomodada com alguma coisa, eu tenho um casamento. Só que quando você tenta aprofundar um pouco mais, e qualquer profissional nutricionista que tem essa visão um pouco mais profunda, bate num ponto que fala, eu preciso de ajuda, eu preciso dessa equipe. Porque senão você não aprofunda, você não consegue caminhar com esse paciente. Você fica sempre naquelas primeiras consultas. É um paciente de primeira consulta, ele vai uma vez, ele não volta mais. Por quê? Porque não é só entregar a dieta. Entregar a dieta é a parte mais fácil, mais simples, fácil com o pé nas costas. O mais difícil é você fazer o paciente entender todo o processo dele com a comida, mudar esses hábitos, entender aonde que bate na psicologia, na psiquiatria, onde é realmente caso de uma intervenção medicamentosa, numa ansiedade muito grave. Entender que, e assim, acima de tudo, validar isso. Entender que, assim, realmente eu tô precisando de ajuda, eu vou buscar e tá tudo bem, sabe? Então eu sou muito feliz de estar com vocês, eu reforço aqui o quanto que é a minha fase mais, profissionalmente dizendo, do qual me sinto mais completa, sendo bem representada na nutrição pela visão integralista que a gente tem. Então, sou muito feliz. Obrigada, meninas. Luna, você me falando isso, eu fico pensando, algo que a gente conversou também esses dias, de como um paciente em sofrimento mental, ele tem uma dificuldade de seguir dietas. Sim. E, por exemplo, ele traz isso em consulta como se aquilo não fosse um problema, como se aquilo fosse algo dele. Não! Isso também pode ser uma questão, sabe? Isso talvez tá gerenciando outros sintomas dele ali na consulta, né? Sim. Então, isso é algo que que os pacientes têm trazido muito, assim. Não de uma forma deles comentando, mas eu perguntando ativamente, quando eles vão ver, não, eu não consigo, Aline, eu não consigo seguir dieta. E aí, de duas uma, ou eles falam, não vou no nutricionista porque eu não tô preparada, eu não consigo fazer isso, e tenta botar como se fosse algo assim, de lado, mas o quanto é importante essa intervenção naquele momento, e o papel do nutricionista, que hoje eu vejo que as pessoas ainda não entenderam, muitos já, mas a maioria ainda não, que é acompanhar o paciente em todo esse processo. Falar, tá, você não tá conseguindo, e onde eu posso te ajudar? Onde a gente pode ir? E que não vai estar bom logo de início. E a gente vai conseguindo trazer esse paciente para toda essa melhoria. Sim, ô Luna, e é algo que você faz assim, que eu não tô aqui para ficar rasgando seda, mas é algo de segurar a mão do paciente, eu tô com você, e é isso, assim. Não é esperar coisas mirabolantes do paciente, mas ele saber que você tá ali, que ele vai voltar na próxima consulta, e talvez não foi um mês ideal para ele, talvez foi muito longe disso, mas é que eu sou sua nutricionista, assim como eu sou sua psiquiatra, eu sou sua psicóloga, e eu tô aqui do seu lado, e aí a gente vai junto nisso. Sabe o que eu falo em consulta? Eu falo assim, o paciente fala assim pra mim, Luna, eu não vim mês passado porque eu não ia trazer resultado. Olha só, isso é muito... Elô, psicanalista, vai lá no fundo. Olha só como é grave. Fala assim, Luna, eu não voltei no mês passado porque eu não consegui seguir, eu não ia trazer resultado. Então, como se tivesse, assim, preocupado com o meu julgamento ou o que eu iria achar. Então, como não teve nada, eu não vim porque... Eu falo assim, vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. A nossa relação aqui, que é o que a gente fala, no nosso vínculo, pensa no casamento. A gente vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins. Os momentos ruins é onde a gente mais precisa estar junto.
É quando você não tá conseguindo. Eu não quero que você venha aqui quando você conseguiu, quando emagreceu, só para me mostrar resultado. Nutrição não é sobre isso. O momento mais difícil é o momento que a gente tem que estar mais juntos. Quando o paciente vira essa chave e fala, e entende, né, que esse é o processo que a gente tem que estar mais conectado, Luna, tô vindo aqui porque eu não consegui. Vamos de novo. Aí sim, a gente tá falando de uma nutrição que hoje eu acredito que é a nutrição de verdade. Eu acho que o ser humano, ele tem uma grande dificuldade, mas também é uma grande necessidade, uma virada de chave na vida dele, reconhecer que seremos sempre dependentes. Sempre. A gente está sempre buscando ser independente, né? É importante também, né? A criança tenta andar, tenta dar o laço no sapato, a gente vai trabalhar para não pedir mais dinheiro para os pais, enfim, a gente quer ser independente, mas essa independência total, ela nunca é atingida. A gente sempre vai ser dependente um do outro. Então, quanto é importante a gente poder ser cuidado, né? Aceitar um cuidado, né, de um profissional que vai trazer o nosso trabalho é uma unidade. Eu não sou a mesma coisa que a Luna, nem que a Aline, né? E cada uma de nós tem as suas funções. E vou dizer, talvez a gente nem concorde em tudo na vida, né? E talvez não concordemos em todos as diretrizes que a gente toma. Mas essa formação de unidade do paciente, ser cuidado e poder se deixar. Você vê, ser humilde para perceber que precisa desse auxílio é tão importante e transformador, porque não quer dizer que o paciente é fraco, né? Muito pelo contrário, né? Você ter a potência, né, de você deixar ser cuidado, vislumbrando um bom desenvolvimento, isso é tão lindo, isso é tão bonito. Exato. E eu falo, se você só viesse aqui pra mostrar quando você conseguiu, eu brinco, eu uso essa palavra. Então a gente tá num relacionamento tóxico. Você só me aparece quando você tá bem. Quando tá ruim, eu não quero você. Aí eu não quero. Não conseguiu, volta pra casa. Vai lá. E eu te abandono no momento que você mais precisa. Tudo Então, bem você ser ruim de vez em quando. não é. Então, quando você não consegue, é o momento que às vezes a gente tá mais conectado pra falar, e aí, como é que a gente sai dessa agora? Quais as ferramentas a gente pode usar para conseguir melhorar ainda mais? E quais são as maiores dificuldades que você está enfrentando? E é tão bom a gente ter esse acolhimento. Eu acho que então falta um pouco, né, dos nutricionistas entenderem isso. Que o momento que o paciente some pode ser um momento que ele está com vergonha e que não esteja conseguindo dizer, eu não consigo, mas eu preciso da sua ajuda. E o nutricionista consegue perceber isso, ele muda esse cenário. A falta é sentida. A falta é sentida. E sobre essas questões do tratamento em si, a gente estava falando sobre tratamento de anorexia e de outros transtornos alimentares. No caso da compulsão, isso eu vejo até que deve ser ainda mais priorizado, da presença do profissional ali do lado. Porque é muito comum Sim. a gente conseguir desviar, com o tempo a gente consegue desviar esse comportamento compulsivo do alimento, mas é muito comum que ele vá para outra área da vida. Que Elô falou, você só está migrando essa água, né, o percurso dessa Exatamente. água. Então, por exemplo, hoje em dia é muito comum, às vezes a pessoa para com um comportamento compulsivo pela alimentação, mas vai, por exemplo, para as compras, para os gastos excessivos no cartão de Para as crédito, drogas, álcool. para Sexo. substâncias, sexo, jogos. Hoje a gente está com um transtorno que está super em alta, que é o jogo patológico, né? Uhum. Que é nessas plataformas de aposta, enfim, das pessoas está comprometendo grande parte da quantia Renda financeira da familiar, renda. E é claro que é um espaço que abre, você vê, no mercado, a gente tem visto um crescimento grande do mercado de aposta, porque gera muita grana. Claro que gera muita grana, é um caminho, Pra quem uma é dono, via né? Vamos de deixar claro. claro. Só pra quem Muita é dono grana do para o jogo. mercado, mas porque é um escoamento fácil, Sim, é um prazer. mas que desestrutura. Esse é o problema. Escoa fácil, cai fora rapidinho, mas desestrutura. É que nem lixo, quando a gente tem lixo dentro de casa, um lixo grande, uma geladeira, um sofá. Você vai ligar lá na Conlurb, eles demoram 15 dias para retirar esse negócio. Você fica com a geladeira estragada, o sofá dentro de casa. Dá trabalho, seria mais fácil descer e deixar na calçada. E as pessoas fazem isso, muita gente, né? Não quer. Mas não é o interessante se a gente pensar nas questões sociais. Inclusive para mim, descer de casa, ter um monte de sofá e geladeira na rua, não é interessante. Então, assim, é o mais fácil.
mas não é o mais interessante. Por exemplo, as compras, assim, a gente vê isso muito, acho que principalmente o público feminino, né? A mudança de estação e a mudança da moda e de adquirir novas coisas está sempre em alta, enfim. Toda essa questão da vaidade. Isso também gera um prazer muito imediato quando você vai fazer compra no shopping e gastar seu dinheiro, assim. Mas até que ponto isso não vira algo fora do comum, algo que Dose. gera Disfuncional. Quando que vira veneno De essa veneno dose? para Sim, essa remédio dose. disfuncional. E essa questão, né? A gente busca o tempo todo prazeres rápidos que tem a ver com os neurotransmissores. A gente tem dopamina, serotonina. Então a gente estuda isso tecnicamente. Então, ok, a gente sabe que o cérebro humano ele busca esse prazer. Só que a gente tem um lado racional que precisa ser trabalhado. Em muitos momentos a gente não fica no racional, fica no emocional, no subconsciente, no inconsciente e não consegue desvincular isso. Então a gente vai viver a vida inteira sobre pequenos prazeres e isso tem, como a Elo trouxe, a gente sempre traz aqui, vai ter essas consequências. Então, é olhar para tudo isso, né? É função do ego fazer uma diplomacia entre o desejo e o dever, né? Se a gente só faz o que deve, também não é legal. Se a gente só faz o que quer, não é legal. É uma Tem um meio diplomacia. termo. É uma diplomacia. E a diplomacia diz respeito a ter o que quer, mas abrindo mão também das coisas que deseja. Tem que ter um meio do caminho. Isso é viver em sociedade e por isso seremos sempre seres conflituosos. Porque nem sempre o que desejamos é o que devemos, o que pode e vice-versa. Essa ambivalência sempre vai existir e a gente vai ambivalência é lidar com estruturante ela. do ser humano. E é com ela que a gente constrói ramais que faz a gente ter vontade de fazer coisas. A gente constrói prédio com isso, a gente faz estudos com isso. A gente vai construir, inventando moda. A gente inventa moda pra caramba. Exatamente. É, A vida era para ser mais simples, né? A gente complica demais e inventa coisas às vezes que não precisa, né? O cérebro humano realmente é muito interessante, né? A sociedade é o impacto dos nossos psiquismos. O que tem pra fora é porque já houve, já esteve lá dentro. Isso é também muito legal de pensar. Exatamente. Bom, eu queria fazer um convite a todos os ouvintes e quem está nos assistindo para conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho mesmo. Eu me sinto muito feliz, preenchida, assim, pela primeira vez completa, tendo as meninas comigo, como minhas sócias, como minhas parceiras de trabalho. E eu queria fazer esse convite a vocês de conhecer o nosso trabalho, entender o que é a Clínica Lui. A Clínica Lui... Bota aí, Matheus. Consegue? Clínica Lui, se conseguir, maravilha. É a nossa... Se não conseguir, tá tudo certo também. É a nossa casa. Clínica Lui, a Matheus está botando aí pra gente, ó. Tem vários, a Matheus pode escolher, tem várias logos, tem várias... É o nosso espaço de encontrar vocês, de falarmos sobre saúde física, mental, de trabalho interno e comportamental e a relação da alimentação, quando que é necessária essa intervenção medicamentosa ou não, quando que é um diagnóstico ou não, quem vai fazer isso é a Aline, quem vai olhar para todas as suas emoções e aprofundar vai ser Elo, quem vai tentar trazer isso tudo pela comida, pela forma como você come, afinal, enquanto a gente está tratando, a gente também quer saber, de qualquer modo, a gente se alimenta todos os dias. Luna, o que eu posso fazer? O que piora? O que não me piora? Então, se esse paciente, como a Aline falou, não aceita que é necessário olhar para a nutrição ao longo de todo esse processo, dependendo do que a pessoa coma, ela piora o tratamento. Ela piora a resposta medicamentosa, porque alimentos que possam atrapalhar ainda mais a resposta de glicose, insulina, vai gerando também, de novo, esse gatilho para o comer. Então, trazer alimentos que possam controlar mais esse paciente, mas, acima de tudo, que tenha essa visão também acolhedora, a comida com o seu lado afetivo é muito importante. Então, eu queria deixar esse convite, queria que as meninas também, cada uma delas finalizasse a sua frase aí, mas dizer o quanto que, para mim, é uma realização pessoal, profissional, e fazer esse convite para vocês conhecerem um pouco da importância dessa tríade, do olhar da nutrição, da psiquiatria e da psicologia. Eu penso muito, Luna, que a gente também precisa... Eu concordo muito com o que você traz e penso que a gente também precisa ver o lado contrário disso, né? Acho que os transtornos mentais, no geral, também trazem alterações no apetite, na fome, na nossa relação com a comida, né? A gente tem os transtornos alimentares, mas tem transtornos da psiquiatria que agem diretamente nisso, assim. E aí eu acho que é o que a gente está vendo muito, né, no nosso local de cuidado, na nossa casa.
essa semana essa semana foi bem cheia, né? E aí a Elo mandou algo no grupo assim: gente, eu tô tão feliz. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso responder isso. E não deu tempo de responder. A gente não conseguiu, né? Sim, e é algo, para mim tá sendo algo tão único, assim, muito além do que eu esperava, sabe? É um espaço de tanto cuidado que a gente tá tendo com a gente, com os nossos pacientes. A gente poder, eu ter a certeza de que eles estão em boas mãos, né? E fazer esse tratamento contínuo para mim está sendo algo que eu sempre sonhei mesmo, como profissional, como pessoa. Quando a Elo fala que essa questão que é escolher o que a gente escolhe, né, para nossa vida, também é algo da gente, né? A gente tem nossos desejos, assim, e trabalhar numa equipe assim, trabalhar num local de tanto cuidado, foi algo que eu sempre sonhei para mim, de verdade, assim. Oh. Fico emocionada também de falar. Mas eu acho que eu queria encerrar principalmente falando disso, assim. A gente focou muito esse episódio que eu achei interessantíssimo sobre os transtornos alimentares, mas lembrar que os outros transtornos da psiquiatria também têm muitas alterações alimentares e a gente precisa muito pensar nisso. Seja o transtorno de ansiedade generalizada, o TDAH, o autismo, Sim. transtorno afetivo bipolar, que são doenças que são prevalentes na nossa sociedade e que mexem diretamente com o corpo, com a mente e, consequentemente, com o apetite, com a alimentação. E a própria depressão, né? Pessoas em situação de depressão profunda que não comem. E aquilo não pode ser confundido também como a mente da anorexia. Mas são pessoas que perdem, às vezes, muito peso numa depressão profunda. Que a gente também tem que olhar para esse estado de desnutrição relacionado à doença. Então, é por isso, né? Por isso que estamos aqui. Também estou muito feliz. Eu acho que o encontro de nós três é uma delícia. Eu acho que é super importante, assim, para nós todas, né? Essa conexão que a gente foi construindo. Conta da nossa história. A nossa história já é mais antiga. Fala aí. Olha que ciumeira. Nosso rolê. Não é esse o objetivo. Tudo bem ter ciúmes. Não. Vamos validar os ciúmes também. Ele deve ser validado. Mas assim, conta a nossa história também, Elo. Olha, eu vim de São Paulo, né? Eu me formei em São Paulo, vim pro Rio de Janeiro e quando eu estava em formação pela UFRJ, uma colega minha... eu fui na verdade, eu fui chamada para um blog que ia se formar e acabou não se formando, que era para falar sobre mães e maternidade. E eu falava muito sobre adoção, eu gostava de escrever sobre processos adotivos, enfim. Na verdade, eu gostava de falar de famílias formadas através da adoção. Acho que esse é o termo que eu gostaria de usar. E aí eu encontrei uma nutricionista que ela dizia muito: a gente tem que... vai aluna, vai fazer uma palestra não sei aonde. E é uma querida. E aí eu ia com ela nesses lugares e ela tinha muito prazer em te ouvir. Eu acho que ela que me apresentou a você. E por coincidência, uma grande amiga minha que eu fiz uma parte da minha universidade na Europa, né, em Santiago de Compostela, é uma cidade que eu tenho muito carinho. E quando eu voltei para o Rio, avisei essa minha amiga: olha, eu tô morando no Rio. E ela falou: você tem que falar com a minha amiga que é Luna. Né? E no final a Luna era a mesma. Era a mesma aluna. Era a mesma aluna. E aí, isso, começou. E eu atendia muito próximo aonde a Luna estava atendendo. E um dia ela falou assim: o que você está fazendo? Luna sendo Luna. Fiz a mesma coisa com a Aline. 2 da tarde. Ele me manda uma mensagem agora. Eu posso ir às 2 aí? Não, a gente vai fazer isso. Eu falei: nossa. Gente, Luna sendo Luna, eu não consigo ser diferente. Quando eu ligo o botão da velocidade, cara, a gente montou essa clínica em menos de um mês, gente. É assim, eu ligo o botão e... Ela me mandou uma mensagem, isso 2 anos depois, a gente sempre trocando muito paciente, Sim. né? Ela me manda uma mensagem: viu, uma sala no Leblon, com vista, topa? Não, depois de anos a gente já trabalhou juntas, né, nas clínicas das quais eu tocava. Então, até contextualizando isso, né, eu cheguei na nutrição, não foi por nenhuma disfuncionalidade alimentar, isso é importante relatar, não que isso seja um problema para quem tem, mas não foi por isso. Eu não queria medicina, tem algumas pessoas que vão para nutrição porque não conseguiram passar em medicina, eu nunca quis, sempre vi a vida do médico, tenho médicos na minha família, e eu falava: nossa,
nossa, Aline, eu te admiro. Não quero plantão, não quero essa vida pra mim, não é isso. Mas é do cuidar. E aí foi quando eu fui me conectando com a nutrição. Engraçado, a minha avó, que tem 93 anos, vou mandar um beijo, vó, Dalva. Te amo, vó. Que amor. Minha avó sempre foi minha referência junto com a minha mãe. E a minha avó falava muito de alimentação, ela é muito saudável, come muito bem. E aí eu fui começar a pesquisar sobre nutrição. E aí, obviamente, meus pais, muito acolhedores, mas ao mesmo tempo ponderaram. Minha mãe é advogada, meu pai é engenheiro. Dá dinheiro, a gente só quer ter certeza que você vai, né, ser independente. Mas a desculpa estavam preocupados se eu ia conseguir me sustentar na nutrição. E eu, como boa também teimosa que sou, né, falam que taurinos são teimosos, falei, eu não quero saber, eu vou fazer. Aí se der ruim, deu ruim. E eu viro as consequências. E bati, e assim, fui contra todo mundo. A minha avó ainda foi a única que eu lembro que me apoiou. Falou, minha filha, que fofo, que linda. Minha mãe, olha, minha Luna, você não quer ir lá pro escritório, né, de advocacia? Conhecimento do que é a profissão, né? Exato. E aí eu fui estudando e fui me apaixonando. Então cheguei na nutrição. Quando cheguei na nutrição, minha mãe descobriu o câncer de mama dela. Isso mexeu muito comigo, assim. Eu lembro de ir todos os dias pra faculdade chorando. Se eu ficar falando aqui, eu choro também, porque pra mim é muito marcante. Foi muito pesado pra mim. E eu ressignifiquei isso tudo lá, né? E eu fui estudando vegetarianismo, nutrição comportamental e também genética por conta da minha mãe. Genética por conta do BRCA1 e 2, né? Que foi o marcador que ela tinha positivado para câncer de mama. E eu falei, gente, por que ninguém nunca me falou isso? Eu quero fazer esse exame também. E agora que ela já tá com câncer, que vão falar que ela tinha um marcador genético, que ela poderia ter tido um olhar mais preventivo, a gente tem também o fator ambiental. Genética não é determinante, mas ela ajuda muito a gente. Então, quem trabalha com genética, e eu tenho o maior prazer em trabalhar com genética, você consegue dar um outro caminhar na conduta clínica. Então, é fundamental. E aí, a minha mãe começou a ter comportamentos disfuncionais com a comida por conta da quimioterapia. Então, ela começou a comer diferente. Ela tinha uma alimentação boa, começou a ter esse paladar mais infantil, que eu não gosto desse termo. Mas começou a comer disfuncional. E aí, eu fui entendendo a questão do comportamento alimentar, buscando uma alimentação vegetariana para ser uma alimentação mais anti-inflamatória para ela. Então, essa foi a minha trajetória. E aí, eu sempre fui muito com sede de querer ver as coisas acontecer e mudar. Comecei com as clínicas, me formei já buscando clínicas, buscando equipe multidisciplinar. Essa sempre fez parte da minha história. Eu criei o nome das clínicas em homenagem à minha mãe. E quando a Elo chegou, falei, bora trabalhar juntas. Chamei a Elo pra lá, ela tava no espacinho dela, bonitinho, tirei a Elo de lá. Minha sala. Tirei a Elo de lá, falei, não, vem, você tem que vir e tal. E a gente trabalhou esse tempo juntas e depois do nada, passou a pandemia, Elo. E a gente tem que escrever o nosso livro, Elo. Nós temos um livro agora, Aline, você tem que entrar conosco nesse livro. E aí, eu do nada... Esse livro encantado. Não, e é bom, sair. Ele vai sair. Nem que seja como podcast, como livrocast, mas ele tem que sair. E aí, eu, do nada, chego pra Elo, é bom que Elo, ela cai nas minhas loucuras. Porque eu sou muito reservada, eu sou muito pé no chão, assim, eu quero fazer as coisas com muita preparação. Mas ela aceita as minhas loucuras. E a Luna quer pra ontem, tá tudo assim, vamos fazer um Bem podcast, equilibrado, amanhã gente. esse vai ser o tema. 12 horas antes, ela fala, mas vai ter mais isso. E eu fico, meu Deus, ela é louca. Mas é ótimo, porque eu acho que eu puxo ela um pouquinho. Calma, Luna. E ela fala, bora, vamos, Elo, vamos fazer as coisas. Cara, a gente é uma combinação perfeita. A Elo sempre é mais ponderada do rolê, não é, Aline? Eu aquela que fala assim, bora, vamos gravar, vamos fazer aquilo. Não, vai dar tudo certo, positiva. E a Aline faz um meio termo perfeito, né? Vem aquela com a dose do remédio, né? Muito educada, muito sutil. A gente é mais tapa na cara, né? A gente fala meio... Eu deixo primeiro elas... Não, vamos assentar as ideias. A Luna já falou o que ela quer, a Heloísa já falou. Agora vamos respirar e pensar. Ela deixa a gente lá se virar, depois ela vem horas depois e só... É tipo irmãos, né? Eu e a Luna, a gente briga pra caramba, a Aline chega... Não, e nem briga, não é né? brigar, Não né? Mas briga. assim, a gente pensa diferente, se posiciona, somos duas pessoas que se Posicionadoras. posiciona firmemente. E a Aline vem. E eu acho- Gente, Então, vamos resolver isso aí? Cara, não tinha como ser melhor. Eu acho que a gente descobriu a fórmula do sucesso, assim, de trabalho profissional, porque eu acredito nisso, eu acredito nesse equilíbrio. São personalidades que se complementam. Então, assim, eu tenho muita alegria em dizer isso pra vocês. Obviamente, não poderia chamar nenhuma outra pessoa que não fosse vocês pra primeira temporada. obrigada, Luna, por esse convite. Imagina se eu não chamasse ela, tô brincando. Imagina se eu não chamasse, tô brincando. Teria todo o direito de não me chamar. Imagina, aí a gente já trata... Ô, Aline, e aquela piadinha que a gente solta que
Como é que é trabalhar com uma psicanalista do lado ali? Pois é, não é simples. A gente estava aqui nos bastidores já falando sobre isso. Eu me sinto analisada. A gente se sente analisada, toda frase. Mas que a gente... ainda, de vez em quando a gente pega, a gente aproveita também da amiga e faz uma discussão de caso. Muito bom, né? Então. Mas olha, eu só analiso quem me paga, viu? Bom saber. Então ela não tá analisando a gente. Que E no meio alívio. disso tem umas falas poéticas que a gente fica, caramba, É lindo, né? verdade. É lindo. Então... É muito legal estudar psicanálise. E é uma ciência que não é só para psicólogos estudarem. Acho que todo mundo que tem muita curiosidade pode pincelar. E tem no YouTube, tem. Bem, Inclusive, Vou trazer Lu, mais aqui várias nos outras- podcasts, no nos meu podcasts, podcast. porque eu acho que é uma riqueza para a gente entender. Eu acho que a gente podia resgatar a relação da gente com o ser humano real, porque a gente é feito de ambivalências, de hipocrisias, de medos, de sentimentos hostis, de sentimentos bons. A gente é tudo isso e a gente fica exigindo dos outros e de nós mesmos aquilo que ninguém pode entregar. Então a gente está sempre sofrendo com isso, né? Não estou dizendo para a gente ficar conformada com o mal-estar, né? Mas é da gente poder compreender e dosar melhor aquilo que a gente espera do outro, dos outros. inclusive, na minha grade, na formação em medicina, a gente teve, né, psicologia médica. E o meu professor foi um psicanalista, assim, e hoje eu fico pensando nisso. Foi bem lá no início da faculdade, eu era ainda muito imatura nessa área. Mas hoje eu fico pensando na importância da gente ter, de médicos estudarem sobre a psicanálise, sabe? É algo que estreita tanto o vínculo com o paciente. Isso é uma grande diferença. Acho que quem estiver ouvindo, eu acho que esse é o grande diferencial da Aline, enquanto psiquiatra, que ela tem uma formação psicodinâmica, né? Ela não pega e faz 5 ou 6 perguntas e enquadra, né, o paciente num diagnóstico. Eu fico chocada com o tempo de consulta que ela dá. Não, E ela é muito atenciosa afetuosa. com a história, muito ponderada com a medicação. E isso é um diferencial. Eu acho que isso é psiquiatria. Isso é uma psiquiatria bem feita, né? Você atender sujeitos e não atender a busca por um bom diagnóstico e medicação. Ou números, né? Eu acho que a Gente, gente E o diagnóstico é tão fácil, o checklist é tão fácil, a gente não está preocupado com isso. não é Eu sobre tô isso, preocupado com a né? pessoa que está ali na minha frente, de como que eu Exatamente. posso ajudar ela. Ela tá em sofrimento, a gente quer tirar esse sofrimento. E a às gente vezes tem... eu sou a única pessoa ali disponível para ela Sim. naquele momento, Sim. assim. As pessoas em volta têm vínculos afetivos diferentes com ela, né? Sim. Um familiar, talvez ele não vai entender por o que ela está passando, mas eu consigo ali, de alguma forma, Sim. me colocar do lado daquele indivíduo e tentar ajudá-lo de alguma forma, né? Ser suporte, assim. É muito bom quando o paciente volta bem e grato. É muito feliz. gratificante, né? Te agradeço muito por falar isso, Lu. Fico muito feliz, de Mas verdade. e é uma verdade. Isso eu acho que cabe muito bem para a Aline, como cabe para a Luna. E, de novo, o tempo de consulta das duas é incrível. Mas é dessa disponibilidade, né? Você também, Elu, né? Por isso, é por isso Ó, que o meu estamos tempo é juntos. fechadinho. Não, mas eu digo em relação à nossa abordagem. É porque na psicologia a gente já cabe que o psicólogo, assim, a gente ao menos espera, não estou dizendo que todos os profissionais são assim, mas a gente espera essa disponibilidade de um psicólogo. E é um diferencial hoje do mercado, nutricionistas e psiquiatras que estão preocupados para além da alimentação e para além de um diagnóstico de uma medicação. Porque existe uma fantasia de que existe um medicamento para esse transtorno, esse medicamento. Toma essa dose, daqui tanto tempo é tanto, vai mudando. E é super difícil encontrar um medicamento adequado. Sim. Muito difícil. Sim. Um medicamento adequado que mantenha a pessoa com uma qualidade de vida. Sim. E esse é o diferencial. A Aline não é uma médica
que dá o medicamento e volta, sei lá quando acabar para você pegar outra receita. Não é sobre isso, né, Não é Aline? sobre isso, É. não E é. outras questões que envolvem, né? Por exemplo, os efeitos colaterais, ver o que é possível para o paciente, o que não é. Tem coisas que são E o inegociáveis. sujeito é dinâmico. Semana que Isso. vem, mês que vem, daqui 15 dias, outras questões atingem ele. Exato. E uma coisa que eu acho que é o nosso grande diferencial também é que nós três temos uma visão, a psicologia, como a Elo ponderou muito bem, já se espera isso, o psicanalista, o psicólogo, ele vai estar com o paciente toda semana, às vezes mais de uma vez na semana, então isso já é esperado, esse contato mais próximo. Só que na nutrição, na psiquiatria, eu e a Aline e a Lui tem feito isso, e eu acho que somos muito diferenciadas. Infelizmente, eu vejo que nós somos raridade hoje em dia, no mundo rápido, onde a gente vê o paciente como número. A gente quer esse compromisso dessa constância. Uhum. Então, por exemplo, meus pacientes, a maioria é programa de acompanhamento. Porque como é que você trata um transtorno alimentar? E fora outros casos, óbvio, tem de pessoas que é só emagrecimento e tal. Mas não é só emagrecimento, isso que é o mais importante de dizer. A relação com a comida, ela tá para além. Mesmo a pessoa mais prática, ela também tem outras É uma questões. criação de afeto com esses novos Exato. hábitos. E você, quando você... Uma consulta de 1 hora, por exemplo. Na primeira consulta, ela sempre é mais demorada. Mas quando eu fraciono vários encontrinhos ao longo do... toda semana, um encontrinho que eu tenho com o meu paciente. Ou a cada 15 dias, um encontro que eu tenho com o paciente. Eu tô trazendo para ele que, ó, eu tô aqui, eu tô próxima de você. A gente pode ir ajustando, fazendo pequenos ajustes semanais, quinzenais. E a evolução é muito melhor. Então, eu não acredito mais naquela consulta que você vem, faz, entrega o papel, volta daqui a 3 meses e vê se você trouxe algum resultado, eu faço a bioimpedância de novo em você e acabou. Não é isso. E a gente tá fazendo um trabalho muito Esse é o grande diferenciado. diferencial da Lui, claro, né? A Lui tá num lugar lindo, ai, tá ficando tão fofo, A é nossa super casinha. fácil de chegar, super bem localizado na frente do Shopping Leblon, chega, tem estacionamento, chega de metrô, tem um monte de coisas boas no sentido prático. Mas o grande diferencial da Lui é esse afeto. E a gente fez questão de demonstrar um pouco na estrutura, porque a nossa clínica, ela é uma casa, ela não tem secretária. Não tem recepção, gente. Vocês vão amar. recepção, É uma salinha. É uma salinha. super aconchegante, com comidinhas, com chá, com água. Assim, era um jeito que a gente buscou de receber as pessoas numa boa morada. A gente queria receber as pessoas num lugar onde elas se sentissem em casa, à vontade, e que elas foram pensadas, né? Bem, eu posso dizer um pouco do meu lado, porque eu tenho uma diferença, que eu recebo os mesmos pacientes toda semana. Então, eu posso dizer que eu aguardo por eles, né, nesse sentido. Eu penso neles, me faz falta, né? Eu sinto a ausência deles. Então, isso é super importante, faz toda a diferença. E a gente tomou o cuidado de deixar o cantinho com a nossa cara, né? Então, cada sala também tem um pouco da gente, a recepção tem um Sim. pouco A da recepção tem um pouquinho de nós três e as salas têm também característica de nós três. Claro. Então, quem chega, eu acho que vai sentir, assim, um pouco de nós ali. É uma recepção que já diz um pouco sobre o que vamos entregar. Vamos entregar um lar, uma morada, um espaço de acolhimento, De afeto. de afeto. E eu queria que vocês também se sentissem hoje, nesse primeiro episódio, acolhidos por nós. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai finalizar esse podcast, mas sem dúvida já saibam que eu vou chamar a Aline e a Elo aqui pra gente falar sobre ansiedade e depressão mais profundamente mesmo. E é o seu espaço, é o nosso espaço. Lunaflix. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Beijos.